Boa noite a todas e a todos. Vamos dar início à última mesa do dia do Festival Literário do Museu Judaico, a sétima do programa, oitava do programa. Como vocês, a gente também está se perdendo nas contas. Eu sou Daniel Dweck, curador, junto com a Rita Palmeira, do Festival Literário, e a gente tem a honra de receber nessa mesa o filósofo afro-judeu jamaicano Lewis Gordon. Autor de Medo da Consciência Negra, Lewis Gordon discutirá o antirracismo em suas articulações com outras questões de identidade e pertencimento, tais como gênero, classe social, nacionalidade, ideologia, política e religião. Eu queria lembrar que essa mesa integra a série Judeidade e Negritude, um ciclo de discussões correalizado pelo Museu Judaico de São Paulo, pela Casa Sueli Carneiro e pelo Instituto Brasil-Israel. Essas instituições apoiam a realização dessa atividade. Então, queria chamar ao palco Lewis Gordon e Milene Mizrahi, que vai fazer a apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com o filósofo Lewis Gordon, que a gente conversou algumas vezes ao longo desses dias. Lewis Gordon, como o Daniel falou, é um filósofo afro-judeu, professor da Universidade de Connecticut. Eu vou uma pausa, tentar falar não muito rápido, porque o Lewis entende um pouco de português. E, além de filósofo e acadêmico, ele é também músico, educador, escreve resenhas de culinária. Enfim, ele é um multiartista e um multiacadêmico, vamos dizer assim. Ele é autor do livro Medo da Consciência Negra, que foi publicado no Brasil em 2022 pela Todavia, onde ele apresenta uma reflexão muito original sobre negritude, racismo, antirracismo, identidade. E a gente vai falar sobre essas coisas todas e como essa reflexão original me parece estar muito atravessada pelo fato dele ser judeu, ou um negro judeu, ou um judeu negro. Os meus comentários aqui estão também atravessados pelo 7 de outubro, em Israel. Então, em alguns momentos, talvez eu faça alguma ponte, mas foi inevitável ler seu livro atravessada por esses acontecimentos. E, por fim, como o Daniel disse, essa mesa faz parte desse ciclo Negritude de Judeidade, que é outro tema que deve aparecer aqui nas minhas provocações. Então, começando a apresentar o Lewis, eu quero ler um trecho dele mesmo, como ele se apresenta, que eu acho muito bonito. Então, eu vou ler. Todas as autoridades, todas as imagens de autoridade, beleza e amor da minha infância eram de pessoas que, nos contextos da América do Norte e da Europa, cruzavam linhas divisórias de cor. A imagem suprema de autoridade na minha família era meu avô materno, Uriah Iwan, que chamávamos simplesmente de avô. Avô tinha mais de 2 metros de altura, era um panamenho liberiano de pele escura na faixa dos 90 anos. Minhas outras imagens de autoridade eram minha bisavó materna, Beatrice Norton Iwan, uma judia de ascendência irlandesa, escocesa e tamil. Minha avó paterna, Gertrude Stoddart, chinesa e escocesa. E minhas muitas tias de diversos tons de pele. Minha principal imagem de beleza era minha mãe, Yvonne Patricia Solomon, uma mulher de pele escura de ascendência judaica de ambos os lados, uma vez que sua linhagem judaica irlandesa materna se cruzou com sua linhagem judaica palestina paterna. A família, para mim, era algo multicolorido, e ainda é.
E aí, a partir daí, Luiz, se você pudesse falar um pouco para a gente, né, sobre seu conceito de consciência negra, com negro, né, onde o negra é com letra maiúscula, porque, quer dizer, de um lado, a gente vai falar sobre isso, ele está atravessado por essa sua condição, essa sua judeidade, mas está também, e a gente vê isso muito no seu texto, e em você mesmo, né? Quer dizer, essa sua questão, essa coisa corporal e performática que é muito sua. Então, também no seu texto, quando você se apresenta, você vai falar que seu primeiro enfrentamento ao racismo foi na escola, no Bronx, onde você reagiu corporalmente a um primeiro ataque, ou, enfim, distrato por racismo. E o que eu acho interessante é que o que a gente vê é que isso você carrega para a sua própria conceituação, né, de consciência negra, com letra maiúscula. Então, se você pudesse falar um pouco mais, né, sobre esse lugar do corpo no seu próprio pensamento. Quer dizer, de algum modo, você me faz lembrar até os atores de teatro, em que pensar e agir corporalmente caminham juntos. O corpo não é um reflexo do pensamento, mas essas duas coisas estão ao mesmo tempo. E eu acho que isso você mostra muito bem no seu texto para a gente, né? Como a performance é pensar também, né? Pensamento e ação estão ali juntos. Então, essa seria uma... se você pudesse falar um pouco mais, né? Por que você tira o sapato? Né? Eu vi um vídeo seu no MASP em que você batuca os vários compassos para provar ou mostrar o seu argumento. Né? É isso. Se você pudesse começar falando um pouquinho sobre essa dimensão da performance no seu próprio modo de pensar e produzir seus conceitos. Muito obrigado, Melanie. Isso não parece muito colonial, parece? De fato, sempre todos nós estamos conectados. Vocês lembram dessa batida? Todo mundo nessa sala foi introduzido à vida através do bater do coração das nossas mães. E nos sincronizou. E nos trouxe ao mundo. E permitiu que a gente se comunicasse. Outros animais com esse tipo de batimento cardíaco, ou esse, mas nós estamos nesse. Hotep, Shalom, ou talvez Votop, Samalaka, Jambo. Tantas formas de falar oi, boa noite. Na África do Sul você pode dizer Sabona. Sabona significa eu te vejo. Imaginem estar perdido no mundo selvagem, sozinho e com medo. E alguém te olha e diz, eu te vejo. Você exala. Você não está sozinho. Mas Shalom, ou Hotep, frequentemente são traduzidos como paz. Mas não é paz em termos de guerra e ausência. É paz no sentido de desejar às pessoas uma boa vida. É desejar dignidade para o outro. Mesmo com o bater do coração, é compartilhado
por todos os Homo sapiens, para os nossos outros ancestrais Homo erectus, voltando ao Australopithecus. Temos isso. Eu tiro meus sapatos porque é uma honra e é sagrado para encontrar, falar e celebrar a verdade. E a verdade requer provas, evidências e responsabilidade. Isso para os ancestrais e para aqueles que virão e aqueles que estão aqui. Eu também faço isso porque é confortável. E há outro motivo. E também há um da Jamaica, e alguns dizem que você tira o homem da ilha, mas não a ilha do homem. Todas são verdadeiras, mas o que está no meu coração é o sacramento, a santidade do que é ser responsável perante uma comunidade quando eu falo. Bem como o corpo, há também a visão negativa do corpo. Tratar o corpo como uma coisa que você pode tratar ou fazer qualquer coisa para. Mas há o corpo vivido, ouvido, o corpo que respira oxigênio e exala dióxido de carbono, o corpo que se comunica, o corpo que ama, o corpo que não é uma coisa, mas relacionamentos. De uma forma, todas essas salas são relacionamentos. E eu agradeço você, Melanie, nessa relação de falar comigo. A família Simon, de fato, pelo relacionamento que estabeleceram através do comprometimento com essa sala. Eu agradeço o Felipe, o Daniel, a Mariana, a Mariela, tantas pessoas, porque nada aqui é de uma coisa ou uma pessoa, mas a pessoa ou dos relacionamentos, conectada ao negro, ao preto. Eu ser preto e judeu não está separado. É engraçado quando você olha o que está acontecendo com o mundo. Quando eu digo que sou judeu, muitas pessoas se comportam como se eu fui penetra numa festa. Todo mundo está... ele é judeu? Não, o que aconteceu? Mas isso é novo. Vocês veem, na minha infância, eu tive sorte de que eu não fui introduzido ao judaísmo como um trauma. Para mim, foi só família e vida. Então, similarmente, quando eu olho todas as cores na minha família, foi o amor e vida. As experiências que tiveram uma negritude negativa, como nomes feios, foram também as experiências do judaísmo negativo. Eu vi pessoas atirando moedas nos judeus, com palavras feias. Vi isso nos Estados Unidos, com a pretitude. E vi isso de uma forma que fosse a versão negativa, é o que as pessoas que te odeiam jogam em você. Mas você não precisa aceitar isso. E uma das coisas que eu já sabia
era que havia uma linda pretitude, um lindo judaísmo. Eu também agradeço meus colegas, todavia, Andrei Nolovan, que fez essa capa incrível aqui. Quando eu almocei, eu estava com uma camiseta que dizia perigo, homem preto educado. Há pessoas que gostariam que os pretos não pensassem. E há gente que pensa que o mundo estaria melhor se os judeus não pensassem. Bem, muitas pessoas mostraram que os judeus pensam e isso ameaça as pessoas, como David apontou na primeira noite. E para algumas pessoas, colocar o pensar, que é tão poderoso, junto com a pretitude, que é tão forte, é criar o poder preto, que assusta as pessoas. Então imaginem o que as pessoas pensam quando eles veem um judeu preto. É demais. Mas a letra maiúscula B, o P do preto, e hoje a gente tem o J do judeu. Houve um tempo que era letra minúscula. É de dizer que eu sou um ser humano com possibilidade. E essa possibilidade requer um poder extraordinário para transformar o mundo com as nossas relações. Ou relacionamentos, né? Eu posso falar mais, mas continuaremos adiante. A gente pode continuar de várias formas ou caminhos. Talvez devíamos falar um pouco de música. Adoro música. Você tem um capítulo incrível sobre música, e para mim é o meu favorito no seu livro. E nesse livro que realmente a gente tem uma capa linda. E vamos falar então de música, estética, corpo e cabelo. Desculpa. É que eu estava... I was talking in English. Eu vou continuar em português. No português. Porque eu estava te ouvindo em inglês e pensando, pouco pensando junto. Desculpa. Então, no seu capítulo sobre música, vamos falar um pouco sobre racismo e agência. E às vezes eu penso como que nós, judeus, podemos aprender a lidar com esse antissemitismo hoje, pensando com essa agência antirracista sobre a qual você fala tanto. E no seu capítulo sobre música, você, enfim, faz uma análise sobre o blues e o bebop. E como, claro, a gente sabe que o blues é essa música da melancolia, da tristeza, mas ela vai derivar no bebop. E você fala sobre como esse bebop ele tem uma métrica, ou ele tem toda uma lógica, o seu aspecto formal é radicalmente diferente de qualquer coisa que os brancos tinham feito em termos de música, inclusive até ali. E você vai falar sobre como isso depois se perde, né, na própria música negra americana. Esse modo radicalmente negro de produzir uma manifestação artística, cultural, estética na música, né? E aí eu fiquei lembrando, e aí eu estou olhando para os seus trançados ou peote, pensando nisso, que eu trabalho muito com cabelos negros. Quando eu comecei a pesquisar isso com mulheres no funk carioca, na música funk, o que eu via muito eram cabelos anelados, mas não necessariamente negros. Cabelos que eu chamei de ambíguos,
porque eles não eram evidentemente negros, de mulheres negras, mas também não eram, como elas me diziam, um cabelo de mulheres brancas. Não era o cabelo liso que elas buscavam. E isso foi mudando. E hoje, quer dizer, em fim dos anos 2010, a gente surge aí um ativismo negro, né, que é feito junto com os cabelos, principalmente das mulheres, com os afros, blacks, os trançados e o turbante. Então a gente vê ali um modo radicalmente negro que é radicalmente não branco também, né? Então, pensando nisso, eu me perguntei aonde que essa radicalidade de uma estética negra estaria se ela não está mais na música, nos Estados Unidos. Onde é que a gente pode ver esse enfrentamento dos racismos cotidianos, se isso nos Estados Unidos está aonde? Está no corpo? Porque, por exemplo, na capa do seu livro, o que a gente vê, de algum modo, é isso, né? É uma foto tirada durante os protestos, né, dos Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd. E aqui a gente vê esse modo negro muito no corpo, junto com a indumentária, junto com o cabelo, junto com a bandana no cabelo, lenço. Então, eu fiquei me perguntando isso. Se não está mais na música, nos Estados Unidos, onde é que está? Se você pudesse falar isso um pouco para a gente, assim. That is a lot. Isso é muita coisa. Primeiro, eu vou falar umas coisas fundamentais. No livro, eu lembro as pessoas das observações que eu já vi pelo mundo todo. Todo lugar que eu vou, a maioria das pessoas pensam que as pessoas pretas deles são as pessoas pretas, como muitas pessoas pensam que os seus judeus são os judeus. Algumas pessoas, quando abrem esse livro, só querem ver a versão das pessoas pretas que eles conhecem. Mas eu viajei o mundo todo e eu vi tantos tipos diferentes de vida dos pretos vivendo suas vidas pretas. Alguns gostariam que o pretos fosse simplesmente só da África, mas as pessoas pretas da África são gente preta. No sudeste da Ásia, que nem os dólares, são gente preta. E as pessoas em todos os lugares, e até os que não parecem as pessoas pretas, com as pessoas pretas que a gente está acostumado, são gente preta. Isso eu aprendi com o meu trabalho no ativismo judeu. Meus filhos têm sorte, porque é engraçado. Quando eu criei um centro para os estudos afro-judeus, perguntaram para mim, por que você chamou eles de estudos pretos judeus? Você quer dizer pretos e judeus? Não, eu quero dizer judeus pretos. Mas judeus pretos? E à medida que a gente fala, por que você não fala só diversidade? Por que você não fala só diversidade judia? Vocês só pensariam, acho que a nazi isso pode. Mas vocês notem que falando judeus pretos, vocês fazem perguntas para mim. E os meus filhos cresceram sabendo, conhecendo todos os tipos de judeus, os pretos, os mesaques, mas também os Kaifan, os judeus Kaifan, os Koshin, os sudaneses judeus. E eu posso continuar, porque eu trabalhei com 150 organizações judias pelo mundo. Então, o que traz a próxima etapa? Os meus judeus são meus judeus. Quando há muitos tipos de judeus, meu preto é o preto, mas há muitos tipos. E aí a gente chega na próxima parte. Algumas pessoas só podiam nos ver negativamente. Imagine, algumas pessoas pensam que, como um homem preto, eu acordo de manhã, e eu falo isso no livro, eu levanto de manhã, vou escovar meus dentes, eu olho no espelho e vejo, ainda preto.
Agora tenho que fazer coisas pretas. E aí todos os estereotipos seguem. Imaginem acordar de manhã como um judeu, ops, ainda judeu. Agora tenho que fazer coisas judias. Mas esses são estereotipos. Entretanto, o que falta neles são as coisas lindas, o que a gente ama das nossas comunidades. Há uma presunção de que se você é preto, você sofre sendo preto. Mas eu conheço muitos países onde se você quer se divertir, boa música, boa comida, você vai para os bairros pretos. Quando eu penso do meu lado judeu, eu não penso só das pessoas que odeiam os judeus. Eu penso sobre os aspectos da vida judia que eu amo. E não há uma separação aí entre a vida eles e a vida preta que eu amo. Isso te conecta com o seu ponto sobre estética. Porque, vejam, quando as pessoas ouvem blues, eles só pensam nos blues como sofrimento. Ainda preto, aí ele... E à medida que eu ando pelo mundo, a B.B. King por trás de mim fazendo esse som. E ao coro, coitados os pretos. Entretanto, quando você olha a música blues, há uma coisa profunda. A música dos blues sempre aborda contradições. Nos blues, você é capaz de olhar os sons que as pessoas querem evitar. E, de fato, os fatos do livro falam da consciência preta. E essa consciência preta é uma trégua, ou verdade. Muitas pessoas preferem agradar os falsos, coisas agradáveis, as mentiras. É fácil viver com elas, que dizem que você é superior e os outros inferiores. É mais difícil viver com a verdade da existência humana, de que não há ninguém superior ou inferior. Só pessoas lutando para viver. E nos blues, eu posso te dar 3 ilustrações. A primeira é sobre música. Alguns de vocês sabem que eu toco tambores, mas outros instrumentos também eu toco. Toco o piano também. E no livro eu levanto esse assunto. Houve muitas vezes que eu vou em lugares e quando tem um piano eu toco. Mas nem todos têm tempo de afinar o piano. Então, invariavelmente, em alguns lugares que eu vou até o piano e o meu hospedeiro fala, não, está desafinado. Eu falo, não se preocupa. Eu tocaria o piano e tocando, quando eu falo, sempre que eu vou dar uma palestra, eu vou cedo. Para assim, as pessoas não precisam se preocupar se o speaker vai chegar ou não. E às vezes eu toco por meia hora. E quando o pessoal chega, todos contentes, e o meu hospedeiro fala, eu pensei que o piano estivesse desafinado. E eu falo para ele, não está afinado. Ele fala, só porque você está fora desafinado, não quer dizer que você não possa fazer música. Muito racismo, e eu concordo com a minha posição, que é racismo. Agora realmente estou conseguindo, mas
falando de racismo, sobre o racismo, é necessário dizer que todos têm que estar afinados. Entretanto, há muita música entre as notas. No blues, você tenta o possível para alcançar essas notas entre as notas, as azuis, aquelas que as pessoas tentam evitar. E essas notas não são menos do que lidar com a complexidade, a tragédia e o desafio da vida adulta. E o que eu acho interessante é que também desafia como a gente pensa em poesia, música e outras formas. Então, eu vou dar um exemplo. Se você ouve a lírica, né, as palavras do blues, ele sempre anuncia alguma coisa, e quando repete, é diferente. Mas o artista do blues, ele chega a um ponto onde ele dá uma guinada, e essa é sobre responsabilidade. A Diana Washington, uma famosa cantante de blues, tinha uma música chamada Blowtops Blues ou Crazy... Mas eu não lembro, mas eu lembro das palavras. Eu ontem fiquei alta e levei meu homem para porta da mulher dele. Aí depois ela repete, sim, eu estava alta ontem e eu levei meu homem para porta da mulher dele. E aí ela fala, mas ela era uma mamãe de 45 anos, mas não vou mais fazer isso, então. O que ela está dizendo é que eu estou assumindo responsabilidade pelas minhas ações. E em muitas músicas do blues, a sofrência é dita, mas a humanidade é afirmada. Então a gente se conecta com algo como o hip hop, que há alguns muito complicados, mas havia um artista, Biz Markie, que era um artista hip hop. Vocês conhecem? Se vocês não conhecem, Biz Markie é um rapper e ele não consegue cantar. Mas ele tem uma música na qual ele canta desafinado, mas tem uma batida, tá? Aí ele fala, eu tenho que desafinar para fazer. Vocês têm o que eu preciso. Mas você diz que ele é só um amigo. E ele canta e coloca o coração e alma dele nessa música, é uma das melhores para mim, porque como ele está desafinado, você vê as sensações, a vida, os sentimentos. E eu lembro uma vez que eu estava numa festa e começaram a tocar essa música, e todo mundo começou a cantar desafinadamente junto. E aqui está o negócio. É uma afirmação de vida. E por quê? Mesmo que há capitalismo com modificação da música, a coisa essencial, como quando eu comecei com o batimento do coração, é que a música e a dança, a corporalidade, a fisicalidade estão conectadas. E, de fato, eu acho que mais do que a questão do que as pessoas estão fazendo para a música com a letra, exceto no Brasil, muitas pessoas estão criando música onde as pessoas não dançam. E a coisa sobre dançar é que dançar te torna vulnerável. Já viram uma pessoa com medo de dançar? Eles hesitam. Tem uma hora que todos estão dançando e aquela pessoa está assim, não, eu não vou dançar. Entretanto, há pessoas que não sabem dançar, mas vão para o chão e, de qualquer jeito, e
curtem, têm alegria. E não importa, pensa, se você está numa comunidade onde você pode dançar e sentir felicidade, mesmo sem ser um bom dançarino, a comunidade afirma a validade da sua alegria. Então, o blues, o que é interessante, é que em muitas partes também da estética preta, que não é uma estética de controle. A estética colonialista, sabe, quando eu fiz essa batida, a estética colonial diz corta. O que você tem que fazer é isso. Mas se você solta a batida, você tem a dança, você tem a conexão. E essa é uma afirmação de vida. Então eu vejo o blues como assumindo responsabilidade por aquilo que é conviver, e isso inclui sofrer junto. Mas um sofrimento que volta como uma responsabilidade coletiva de criar alegria. Thank you. Agora estou com calor. Então, pensando talvez nas suas duas falas agora, você mencionou a colonialidade e decolonialidade. Talvez a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, pensando com o fato, né, de você ser um afro-judeu e também um especialista, um grande especialista no Frantz Fanon. E toda essa discussão do 7 do 10 no Brasil, talvez, enfim, ou que a gente viu, reverberou muito nessa chave de colonialidade e decolonialidade. E se recorreu muito ao Frantz Fanon, que é esse pensador, para colocar, quer dizer, colocando os judeus como os colonizadores, né, e os palestinos como os colonizados, né? E, junto com isso, surgiram alguns memes, né, onde aí um deles falava, né, Daniel, quando você mata um colonizador, você está matando duas pessoas, quer dizer, você está matando o colonizador, mas também a figura do colonizado, né? Então, é como se o colonizado desaparecesse. Isso tudo foi pensado a partir do que Frantz Fanon, a análise de Frantz Fanon, né, pensando com a colonização francesa na Argélia. E aí, pensando, quer dizer, e ao mesmo tempo, a gente ouve também muitas análises que vão dizer que Frantz Fanon era antissemita. Seria. E aí eu fiquei me perguntando, eu pensei, vou perguntar ao Lewis Gordon, né, um afro-judeu mesmo, né, com as suas peiotes, que escreve Deus, faz questão de escrever Deus, omitindo o né? Como os religiosos escreveriam, usa as suas tranças como peiote, como os religiosos escreveriam. Então, afinal, ele é um especialista em Fanon. O que ele diria que Fanon diria sobre esse uso da análise dele para enquadrar, né, na chave da colonialidade e da decolonialidade, um conflito tão complexo como esse que está se desenrolando agora, né? Quer dizer, que está se desenrolando, não, mas que enfim, que a gente está vendo aí num momento de crise. Ok. Há muitas coisas aqui. Primeiro, Fanon morreu em 1961 na idade de 36 anos. Então, estamos aqui 62 anos depois. E os Fanons falam de outro século,
lidando com problemas específicos diferentes dos atuais, e algumas pessoas se recusam a aceitar isso. Então, para chegar a isso, eu vou contar 2 histórias. Porque o perigo, quando você é professor, é que você se torne muito professorial. E as pessoas esquecem que estamos falando de um ser humano. A primeira, né, é uma história colonial. Eu falo dessa história no livro. A história colonial é a seguinte, que havia um ministro de uma escola anglicana e ele foi inspecionar uma escola colonial. E ele queria se certificar de que estavam tendo uma educação boa colonial. E isso já é estranho. Uma boa educação colonial significa, então, uma deseducação, talvez. A caminho da escola, um menininho estava atrasado. Ele parou o menininho e perguntou para ele: você poderia me contar quem derrubou as muralhas de Jericho? O menininho disse, isso foi na ilha de Trindade. O menininho olhou para o ministro e disse, não fui eu. O ministro ficou chateado. Ele pegou o menininho e levou ele para a escola. Ele falou, quem é sua professora? O Mr. Smith, o menininho respondeu. Então eles vão para o Mr. Smith, para a classe dele. Quem é Mr. Smith? Mr. Smith é um homem que passou pela educação colonial. Ele apanhou, sofreu, mas é de um vilarejo e pôde se tornar um professor de escola. E ele queria oportunidades para outras crianças do seu vilarejo. Então o ministro disse, você é o Mr. Smith? E o Mr. Smith disse, sim, senhor. Eu acabei de perguntar para esse menininho quem derrubou as muralhas de Jericho. E sabe o que ele me disse? O que ele te disse, senhor? Ele disse que ele não foi ele. Então o Sr. Smith pegou o menininho, olhou para o ministro, tirou os óculos e disse, bom, senhor, eu conheci esse menino minha vida toda. Se ele falou que não foi ele, ele não foi, tá? Agora, no livro, eu falo sobre a desinformação, os desentendimentos e a situação. Claro que o menininho conhecia a história bíblica, claro que o Sr. Smith também, mas a situação da imposição colonial e violência colonial tornaram tão estranha a situação que você conseguiu respostas estranhas. Fanon entendeu isso porque ele também passou por escolas coloniais. O seu irmão Job, que é como seu irmão gêmeo, contou uma história, então essa é a segunda. Quando Fanon era um menininho, pequenininho, um grupo de menininhos entrou numa briga com ele. Eles estavam esmurrando ele, mas Fanon, porque sua mãe tinha uma lojinha, tinha um barbeadorzinho e lutou com os meninos e cortou os meninos, e eles fugiram. E a mãe desses meninos vendo os cortes, veio para brigar com a mãe do Fanon. E ela disse, eles são crianças, deixa eles resolverem. Ela voltou brava. E o pai de Fanon, Casimir, veio para casa e foi informado de que o pai estava muito bravo, o pai dos outros meninos, e que a história estava escalando agora. O que o pai de Fanon fez
foi pegar uma garrafa de vinho, foi para a casa do pai dos outros menininhos e eles beberam juntos. E conversaram sobre as coisas. E, eventualmente, os meninos das duas famílias se tornaram grandes amigos. Aliás, as famílias inteiras se tornaram grandes amigos. Por que conto essa história? Porque, apesar de ser verdadeira e parte da infância de Fanon, ninguém sabe quanto isso formou a sua vida adulta. Porque ele se tornou um soldado, um psiquiatra, um guerreiro. Mas Fanon não era um homem do ódio. O que as pessoas não entendem é que Fanon entendia que o oposto da violência não é a não violência. O oposto da violência é a antiviolência. E qual é a diferença? A não violência te deixa, você sai para o lado e deixa que as pessoas se machuquem. Na antiviolência, você intervém sabendo que você vai se engatilhar nessa violência, mas o seu objetivo é se livrar da violência. Por que é importante isso? É porque muitas pessoas que falam de alguém como Fanon, e no meu livro eu apoio essa posição. O problema com a não violência e a contra-violência, os modelos disso, não anti-violência, mas a contra-violência, é que separa todo mundo em pretos e brancos, amigos e inimigos. É a lógica da guerra. Muitos de vocês nessa sala têm um parceiro, maridos, mulheres, ou qualquer que você identifique. A sua relação é saudável se você pode ter conflitos que permitem que vocês cresçam. De fato, muita da história e do pensamento judeu é sobre conflito, que requereu crescimento. E a razão que você pode crescer é porque você está comprometido com a relação. Casimir Fanon, que era o pai de Fanon, estava comprometido com a coexistência. Por isso, ele foi, sabendo que estava se tornando uma guerra, para comunicar sobre conviver. Agora, o que acontece se você olha para o seu marido, parceiro ou mulher como inimigo? Em vez de que alguém com o qual você está comprometido a amar, conviver e ficar com. Isso significa que você só quer ganhar. E isso significa que você pode destruir o relacionamento. Mas aqui está o problema. Você pode ganhar, mas estar errado. Muitas pessoas que ganham guerras e batalhas estão errados. Entretanto, se o propósito é um comprometimento de viver junto e coexistir, então não é guerra, é conflito. E por que é importante isso? É a distinção entre moralística, produção de inimigos, separação versus política, soluções políticas. E uma das teses do livro, e no meu trabalho também, não só no livro, a minha posição é que o racismo, incluindo o antissemitismo, o colonialismo, sexismo, a homofobia, o classismo, são problemas políticos. Problemas políticos requerem soluções políticas. Pessoas que não são maduras são pessoas que têm medo
do que está envolvido nas soluções políticas, porque elas requerem trabalho duro. O pai de Fanon podia ter apanhado no rosto, ele podia ter sido jogado na rua. Isso requer também amor e coragem, então, de se comprometer com algo maior do que você. Porque o pai dele queria que as crianças tivessem um futuro de convivência. Então, quando Fanon falou que o anticolonial, ou a violência anticolonial, falou disso, ele não estava fazendo isso um feticismo. Ele odiava a violência. Mas se você realmente odeia a violência, você faz algo a respeito. Então, se a gente olha o mundo hoje, algumas pessoas não querem essa parte do Fanon. Elas querem que o Fanon fique preso no momento da decolonização. Mas o seu livro famoso é o dos Danados da Terra. Ele falou sobre decolonização da violência no primeiro capítulo, mas o resto do livro é sobre outra coisa. É sobre perguntar às pessoas qual futuro você está comprometido a viver. E as pessoas que querem erradicar pessoas, outras pessoas, são, na verdade, comprometidos a criar inimigos. Mas pessoas que estão comprometidas com a luta política de criar um mundo de coexistências, essas pessoas, Fanon dizia, entendem que é preciso criar um novo mundo. E só mais duas coisas rápidas. O que Fanon lutava por quando morreu era o que ele chamava os Estados Unidos da África, tá? E eu coloquei minhas cartas na mesa. Eu sou contra todos os estados-nação, porque quando você coloca uma nação num estado, você cria pessoas ilegais, pessoas que não pertencem, que são vulneráveis. Não sou contra as nações. E Fanon não era contra as nações, mas os estados-nação. A dificuldade aí é que se você tira os estados, hoje temos que pensar imaginativamente sobre uma organização diferente do poder no planeta. Sabe, no começo dessa resposta eu falei que ele vivia, afinal, num mundo diferente, um mundo onde, quando ir da Algéria para São Paulo, levaria muito tempo. Hoje a gente vive num mundo onde isso pode fazer em um dia, menos. Podemos nos comunicar com qualquer um nesse planeta num segundo. Quando o tempo para cobrir o espaço é mais rápido, o espaço encolhe. Então a gente vive num planeta melhor. Nosso planeta agora é um vilarejo. Porque estamos usando valores de um planeta mais grande quando o nosso é menor já. Então Fanon pensava nos Estados Unidos da África, mas eu já penso num planeta unido. E eu acho que a gente não pode nos darmos ao luxo de ter um planeta de pessoas vulneráveis, de pessoas que não pertencem. Nenhuma pessoa deveria ser ilegal nesse planeta. E contanto que a gente continue fazendo isso, teremos um planeta de guerra e não coexistência. Precisamos a leitura do Fanon é um comprometimento político. Última coisa. Fanon era uma pessoa comprometida contra o antissemitismo. Ele era um soldado liberando os campos de concentrações. Ele era uma pessoa que, quando muitas pessoas eram muito críticas de que ele tinha estudantes judeus, ele os defendeu. E se você olha as escritas dele, não há um único livro
escrito por Fanon, no qual ele, na verdade, ataca até a existência do Estado de Israel. E muitas pessoas não gostam disso. E há pessoas, porque ele às vezes usava um nome falso, Fanas, e então muitos disseram que ele era um espião de Israel. E eles, os camaradas deles falavam, isso é ridículo. Mas algumas pessoas querem que você tenha inimigos. Ou você é inimigo de Israel, ou você é um sionista. É assim que eles veem. Mas Fanon via o problema de uma forma mais ampla. Há muito mais a dizer nessa questão, mas eu não sei o Fanon de hoje. Eu não quero falar por ele. Eu só posso dizer que o Fanon de ontem via as conexões entre o antissemitismo e o anti-negritude e estava pronto a lutar contra tudo isso. Ótimo, muito obrigada. Eu acho que ajudou muita gente a pensar, né? Principalmente essa ideia de não esquecer que Fanon estava escrevendo, né, no outro século, analisando outras relações, e que você não pode transplantar, né, os enquadres analíticos, que talvez seja esse um dos problemas, né? Você pega e cria uma fórmula para analisar relações de poder, como nessa chave colonialidade e decolonialidade. E aí tem uma pergunta do público que eu acho que tem a ver um pouco com isso. Quer dizer, tem a ver, talvez, com os limites desse enquadre da colonialidade. E a pergunta é, em que medida o debate corrente, público e acadêmico sobre Palestina e Israel marca um ponto de virada ou os limites, fim, da pós-modernidade, do identitarismo e ou de uma certa aplicação dos estudos coloniais. Acho que é bem o que eu estava, né? Eu acho que tem tudo a ver essa pergunta. Nosso colega ali, Daniel Strum. Ok. Eu escrevi, não só nesse livro, mas num outro chamado Justiça, Liberdade e Decolonização, que eu tenho problemas, como as pessoas simplesmente esperam alguns termos, que alguns termos sejam rígidos e não os questionam criticamente. Então, por exemplo, em muitos do que a gente chama estudos decoloniais, eles simplesmente usam a palavra moderna como se fosse europeia. Mas o que é um europeu? Que diabos é? A Europa é um continente falso, que nem a Ásia. A Ásia Central, a Ásia Oriental e a não oriental. E essa Ásia se tornou europeia porque algumas pessoas queriam uma terra para o nascimento de pessoas brancas, quando isso não é nem historicamente correto. As pessoas claras evoluíram na Ásia Central e foram para a Ásia do Oeste. Mas no colonialismo forçou muitas mentiras sobre as pessoas. E uma das mentiras é que qualquer pensamento e conceito ou boa ideia tinha que vir de um europeu. Mas ninguém realmente se pergunta o que moderno realmente significa. Quando moderno significa simplesmente pertencer ao presente. Então, se você pertence ao presente, como você pertence ao presente? Você vai pertencer ao presente através de ser a direção do futuro? Para dizer que só europeus podem ser modernos é apagar todas as pessoas do futuro.
Mas muitas pessoas lutam para ter um futuro. Se você luta para ter um futuro, você é moderno. Se há um futuro com pessoas pretas, isso é afromoderno ou indo-moderno, de fato, forma um patriotismo, onde as pessoas podem ter sexualidade e gêneros diferentes do euromoderno. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente começa a entrar em outros conceitos que precisamos abrir. Não é só o moderno, mas até a questão do decolonial. Catherine Walsh, uma famosa teorista anticolonial, que falou algo similar sobre soluções políticas. Ela disse que decolonizar para quê? Qual é a sociedade que você quer viver? Isso é também pensar o futuro. Como você pode ser antimoderno se você for realmente antimoderno? Você deveria se apagar, então, de ter um futuro. Isso não funciona, então. Agora, uma vez que a gente entende esse problema, a gente começa a entender vários outros. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sou crítico é quando a gente fala de esquerda e direita. Muitas pessoas nunca perguntam qual é a consciência de uma pessoa de ala direita. E, aliás, isso é artificial. Veio do parlamento francês. Os monarquistas tradicionais eram à direita. Mas o que eles têm em comum é que esquerda e direita são como as pessoas respondem à crise. Uma crise é quando você é forçado a tomar uma decisão. Algumas pessoas não querem tomar decisões, querem que alguém tome as decisões por eles. Eles sentam falta dos dias quando eles tinham papai. E procuram homem, olha que é muito voltado ao gênero, eles procuram homens com poder. Porque a noção imaginada é que há um protetor masculino que tem leis, ordens. E se o país sofre de ideias de direita, é porque sempre falavam de macho, forte, protetivo. E algumas pessoas querem ir mais radicalmente para a direita e voltar para o ventre, para a época que não havia decisões. Mas há pessoas também que dizem, sabe, as pessoas do passado também tinham crises e tinham que tomar decisões. É só a nossa vez agora. Então, se vamos tomar decisões, em vez de tentar ir por uma passagem perfeita, o passado perfeito, vamos focar num futuro melhor. Isso é chamado de esquerda, mas alguns da esquerda têm medo da incerteza. Eles querem saber o resultado antes do performance. E então eles moralizam, eles são contra. E esse tipo de esquerda, e eu nunca pensei, estamos vivendo um tempo de uma ala direita-esquerda. Uma ala direita, esquerda, que viola tudo que faz sentido para a esquerda. O que eu quero dizer? Se você está comprometido com a abertura da possibilidade humana, então você é o que Fanon disse. É contra anti-guerra, mas não quer dizer que não é ativo. Você é ativo para alguma coisa, para a dignidade e a liberdade de outros. Isso significa que você não é arrogante. Você entende como ser humano que você não é um Deus e você não sabe o resultado, mas a luta tem que ser medida. As pessoas não têm que ser iguais a você para você amá-las. Você tem que respeitar a liberdade deles e a humanidade deles. E aí, isso significa que você não vai tentar
ter uma aliança com gente que vai discutir que você apaga a possibilidade de liberdade, amor e criatividade. Então, estamos num momento muito assustador, porque há pessoas que se identificam como esquerda que lutam para dar poder a grupos que, se estivessem no poder, a primeira coisa que faria seria eliminar a esquerda. Subjugariam as mulheres e apoiariam visões fechadas. O que lidamos quando a gente fala ala direita e esquerda é o seguinte: a primeira ala direita é simples. Você tem um inimigo, a ala direita é sempre sobre se livrar de alguém. Enquanto você só ouve a linguagem de inimigos e eliminação, é direita. Outro tipo da direita diz: você elimina para ter o controle do pai, como pai ou Deus. Isso é teocracia. E há também uma outra versão que diz que você elimina a criatividade porque você quer a pureza. Nenhuma diferenças, não dissenso, não outros. O problema disso vocês lembram do exemplo do oxigênio? O mundo humano é dialético e criativo. O ser humano é estar em relações. E essas pessoas querem nos tirar de relacionamentos. Então a questão é, se você fala soluções políticas, é lidar com uma luta onde você não conhece o resultado antes da performance. Então, é outra questão. E volta aos blues. Porque os blues, lembrem, diz a forma que não é a forma que tem que ser. Bom, o que acontece agora é a ideia de que eu não preciso saber o resultado. Eu tenho que perguntar qual comprometimento são valiosos. E esse comprometimento existencial em algo que é maior que você, que é a humanidade que você pode talvez nunca conhecer, essa é a esquerda diferente. E essa esquerda agora está em perigo. Desde que dado que estamos no Museu Judeu, sabe que eu já acabei de contar a história de Moisés, porque muitas pessoas no Pessah, sabe quando as crianças têm que perguntar sobre a história? Como sabemos, Miriam, Aaron, Moisés nunca entraram na Terra Prometida. Agora pensem sobre isso. Eu estava numa entrevista recentemente onde me perguntaram para explicar Moisés. Olha, Moisés é o maior herói da história judia, porque ele é o homem, ele é o papai, ele é o tudo. Mas Moisés nunca entrou na Terra Prometida. E tem sentido político isso. Como você cria uma nova sociedade com Moisés? Podem imaginar? Devemos tentar isso. O Moisés vai. Como você discute com o Moisés? Isso que Fanon dizia. Que para gerações subsequentes que têm a criatividade para fazer uma vida vivível por eles têm que largar alguma coisa. E esse largar alguma coisa é um ato de amor. Então, eu vejo o que está sendo perdido, a ala direita e esquerda, é uma esquerda criada sobre o ódio, mas o comprometimento com a vida requer um amor. Ok, perfeito. Nós não temos muito mais tempo, mas eu vou aproveitar esse pouco tempo que a gente tem e eu acho que a gente vai seguir por esse caminho.
né? I will be short. Não, porque eu estava pensando nesse termo que você usa ali no seu capítulo 4. Você parte de 2 episódios muito curiosos, que marcaram muito, eu vou olhar aqui o meu relógio para não perder, o debate público nas mídias, que foi a vinda a público de que a mãe das irmãs Kardashian e Jenner era uma mulher trans, né? E o segundo foi também o fato que veio à tona de que uma liderança negra era, na verdade, uma negra trans, e que ela não poderia, portanto, estar representando os negros. E isso foi um bafafá na mídia, inclusive isso chegou no Brasil também. E você vai usar esse episódio para falar justamente um pouco sobre o que você estava falando agora, sobre como fugir do sectarismo, como parar de pensar as pessoas, as identidades, as raças. Se você pode fazer transição de sexo, você até fala isso, e é muito ousado, por que não podemos pensar numa transracialização de fato? Né? Por que não pensar em muitas raças? E eu, lendo aquilo, eu falei, nossa, isso é muito ousado. Né? Para quem lê enfim, a discussão sobre identidade racial, étnico-racial, é muito ousado isso. E aí você finalmente... Desliguei? Acho que eu desliguei. Está indo. Aí você finalmente chega nessa frase miscigenando, que também é um tabu hoje. Né? Falar em miscigenação. Miscigenação chegou a ser pensado como a morte, né, ou o genocídio mesmo da identidade negra. No Brasil, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, em que a democracia racial é uma falácia. E aí eu me perguntei, e eu acho que, no fundo, é isso mesmo. Quer dizer, a contribuição do ser judeu ao seu pensamento parece que te permite essa certa, ao mesmo tempo, liberdade e uma aposta na mistura. Porque, num certo sentido, é isso. O judeu, é difícil essencializar o judeu. Que eu acho que o Fanon falava isso, quando ele fala, estou cansado de ser escravo da minha aparência. Eu queria ser como o judeu, que só é odiado quando é descoberto. Então, o judeu tem essa possibilidade de passar invisível. E me parece que, enfim, que esse judeu do seu afro-judeu te dá essa... Se você pudesse falar isso um pouquinho antes da gente acabar. E aí acho interessante que depois você fala para a gente no livro, e eu não sabia disso, que uma das pessoas que forja a hashtag Black Lives Matter é uma afro-judia. Então, se você pudesse assim, falar um pouco sobre esse miscigenando e a contribuição da sua judeidade a isso. Sim, porque eu sei que temos pouco tempo. Isso me conecta à minha resposta anterior. Lembra que eu fui crítico na resposta do que é a virada da esquerda, e eu sou crítico disso. Eu sou crítico da autenticidade, porque eles se mostram como eu sou o único autêntico. Eu sou contra o sensacionalismo e sou contra a ideia de uma comunidade, qualquer comunidade fechada, porque os seres humanos existem como existentes. Quer dizer que a gente sai do ser. Olhem para a sociedade, que todas têm uma história de realização da humanidade e ter responsabilidade das possibilidades. O que é importante é porque isso, em efeito, significa que aquilo que o ser humano é hoje não é o fim da história. Isso significa que nós estamos sempre trans, né?
No meu escritório, eu tenho um cartaz que diz: o Deus é trans. A gente esquece. Deus não pode ter gênero nem sexo. Ele provavelmente. Mas mesmo que você pegue Deus e o tire da história, não há razão para o ser humano, quando a gente emerge como uma possibilidade, que nós sermos a última história do que é humanidade. E, de fato, o erro é forçar sobre nós uma puridade, ou uma pureza, que fecha as nossas possibilidades. E isso fecha não só a nossa identidade, fecha também a nossa capacidade para prazeres, para as comunicações, para a vida. Então, algumas pessoas, por culpa de tudo que eu escrevi sobre a negritude e meu trabalho político, presumiram que eu me juntaria aos outros, impor uma linha na dimensão trans da existência humana. Mas eu não faço isso. Eu acho que há tantas possibilidades de vida humana a vir, e o nosso trabalho é de colocar as fundações para essas vidas poderem viver com dignidade e respeito, a ponto de olhar para trás, para nós, e dizer aquelas palavras lindas. Obrigada. Obrigado. Thank you. Obrigada, Lewis Gordon. A gente vai encerrar, então, né? Eu queria avisar que o livro do Lewis Gordon vai estar à venda, está à venda aqui do lado. Talvez ele assine os livros. Queria agradecer aos intérpretes de Libras, ao Davi Luiz e ao Felipe Medeiros, a intérprete inglês-português, Alexandra Cristina Bobbio, e avisar que amanhã a programação continua a partir das 11 da tarde, da manhã, e continuando pela tarde. E é isso. Obrigada e obrigada ao público.